Bum! Tudo para concursos, pro IBGE, informática. O IBGE é essa aí, ó. Eu vou ler sobre o Linux. Eu vou ler 3 conteúdos. Completão. Linux e Unix. Unix é o antigo Linux. Ou eles chamam também de Linux. O Linux começou a ser desenvolvido pela iniciativa de um finlandês chamado Linus Torvalds. Interessante. Desenvolveu do zero o núcleo kernel do sistema operacional baseado em um outro sistema operacional chamado Unix. Daí o nome Linux de Linux com Unix. O Unix do Linux. Usuário, interface e hardware. É gratuito. E o Linux, a coisa do treco é gratuito. É só você pode baixar e instalar ele em qualquer computador. Não é que nem Microsoft, que fica te enchendo o saco toda hora. Para você instalar coisas novas. E também, se você não compra, você tem que comprar o sistema operacional do Windows, sei lá o que, 10 ou 12. Ele é de graça. Daí um usuário, para interface, para hardware. O ícone do Linux é um pinguinzinho. Linux possui como principais características ser livre, pouco vulnerável a vírus e consumir poucos recursos da máquina. Uma das razões do Linux ser pouco vulnerável a vírus é o modo como privilégios de conta são atribuídos. No Linux, um usuário não é criado como um root. Um usuário que tem todos os privilégios do sistema. Dessa forma, se o computador for infectado por um vírus, então não será possível danificar o sistema, pois é necessário ter acesso como root. Mas isso não significa que o Linux é imune a vírus. Além disso, o Linux é pouco visado por pessoas que desenvolvem softwares maliciosos. Os diretórios do Linux. Sobre os diretórios do Linux, o Linux possui uma hierarquia padrão para os diretórios do sistema. Tem a barrazinha, que é o diretório raiz do sistema. Tem o barra put, barra etc, barra dev, barra lib, barra média, barra mnt, root e barra smin. E barra home, barra bin, barra optio, barra proc, barra tempt e barra user bin, barra userlib e barra var. Todos esses são os raízes. Basicamente, os diretórios. A barrazinha é o diretório raiz do sistema de arquivos, o boot contém os arquivos necessários para a inicialização, o etc, arquivos de configuração, o dev contém os arquivos para acessar dispositivos, o lib contém bibliotecas utilizadas, sabe, lib de livraria, biblioteca, utilizadas pelo programas de sistema e módulos do kernel. Media é o ponto de montagem para dispositivo móvel, MNT é o ponto de montagem para sistemas de arquivos montados temporariamente. O root é o diretor de superusuário. O csmin é o diretor de programas executáveis para usados pelo superusuário. Superusuário, interessante. Home é diretório de arquivos pessoais dos usuários. Cada usuário possui uma pasta nesse diretório. Por exemplo, se existirem no sistema operacional usuários professor e estudante, então existirá os diretórios de home professor e home estudante. Tem o bin, diretório de programas executáveis do sistema usados com frequência pelos usuários. Tem o opt, que são os pacotes de aplicações adicionais. Tem o proc, que são os sistemas de arquivos de informações do kernel, processos e sistemas de arquivo. Tem o temp, que é arquivos temporários. Tem o user, o USR, que eu tenho a maior parte dos programas de distribuição. Tem o UZR/bin, que contém os programas de executáveis que são usados com frequência pelos usuários. Tem o UZRLib, bibliotecas dos usuários compartilhadas, quer dizer, bibliotecas compartilhadas pelos usuários. E tem, por fim, o var, VRA, quer dizer, VAR, contém a maior parte dos arquivos que são gravados com frequência pelos programas do sistema, logs, e-mails, pools e impressora, cachê, etc. Pergunta, o diretório, uma pergunta de errado da CESP, interessante. No Linux, o diretório padrão de usuário é o home, e nesse diretório o usuário tem permissão de escrita, de execução e de leitura.
Comentário: o diretório home possui arquivos pessoais dos usuários cadastrados no sistema operacional. Por exemplo, eu não entendi nada que eu li, então vamos ler de novo. No Linux, daí ele fala: o diretório padrão do usuário é o home. Mas pelo que a gente viu, o diretório padrão é um só técnico que se chama barrinha e não é home. Nesse diretório, o usuário tem permissão de escrita, da execução e da leitura. Isso aqui eu já não sei. Daí o comentário era: o diretório home possui arquivos pessoais de usuários cadastrados no sistema operacional. Por exemplo, o usuário professor vai ter um diretório home professor. Somente será a permissão de escrita, de execução e de leitura nesse diretório. Mas se o usuário professor fosse um super usuário, ou seja, um root, ou seja, o diretório padrão não é um home, é o root de super usuário, então teria permissão de escrita, execução e de leitura no diretório. Tá, entendi. Tipo, não entendi direito no começo, mas agora entendi. No primeiro exemplo, ele fala do home, ele é um usuário normal. O home, tipo, para diretório padrão, é o home, sim. Só que é um home de usuário, aí tem um usuário. Só que se for um super usuário, ele fala, nesse diretório, o usuário permissão escrita e execução de leitura. Mas isso não é verdade. O carinha, o usuário que está lá no home, no diretório home, ele só pode mexer nas coisas do próprio home dele, do próprio usuário. A menos que ele seja um super usuário. Se ele for um super usuário, um root, ele pode mexer em coisas de todos os usuários. É basicamente isso. Distribuição Linux. Quando um sistema operacional utiliza o núcleo de Linux juntamente com outros softwares, é conhecido como distribuição Linux. Existem várias distribuições Linux comerciais ou não. Ubuntu, Debian, Fedora, etc. Se cair alguma coisa na prova, vai ser o do Ubuntu, etc. Cada um com suas vantagens e desvantagens, o que torna a escolha de uma distribuição bem pessoal. Distribuições são criadas normalmente para atender razões específicas, por exemplo, distribuições para rodar em servidores, redes onde a segurança e a prioridade também os computadores pessoais. Assim, não é possível dizer qual é a melhor distribuição, pois depende da finalidade do seu computador. O núcleo kernel, que é representado por um pinguim, mais uma personalização, que são softwares que falou agora, configurações também, etc., dá igual a uma distribuição. Eu já fui olhar o conteúdo aqui do Linux e não achei. A sigla do Ubuntu é um círculozinho separado em três, com três bolinhas em cada separação do círculo. Basicamente colocam um necro mais algum tipo de personalização e daí eles dão algum nome para para esse tipo de distribuição. Daí se você, ou seja, o núcleo Ubuntu aqui, ele tem, é o que é o mais usado, né? Ele tem uma personalização específica. E depois tem o Linux com o Debian, o Fedora, cada um tem uma especificação específica. Ou seja, você tem que baixar o Linux que você viu lá, que tem a especialização para o seu tipo, para o que você quer. Desde que popularmente o termo Linux é usado para qualquer sistema operacional, utilize o núcleo criado pelo Linux Torvalds. Entretanto, o termo Linux faz referência apenas ao núcleo, tipo, ou seja, o treco na verdade se chama Ubuntu, ou se chama Fernandus, ou se chama qual é esse outro nome? Ou se chama Debian, ou se chama Fedora, mas eles não ninguém chama os caras disso, eles só chamam de Linux, é algo tipo prática comum, os caras mandarem as coisas que usam o núcleo Linux como a semente Linux como um Linux. Depois a interface de usuário. Uma distribuição Linux utiliza um interpretador de comando e a interface gráfica para interagir como um usuário. Portanto, é possível encontrar a distribuição que utilizam apenas o interpretador de comando. O interpretador de comando, shell,
mais comum é o Bash, pode ser instalado outro se o usuário desejar. Esse tipo de interface é conhecido como CLI, Command Line Interface, interface de linha de comando, ou interface de linha de comando. Alguns comandos básicos do Shell no Linux, arquivos de diretórios. E aqui tem os arquivos e diretórios: ls, cd, clear, mkdir, rm, mv, cp, chmod e tar e gzip. Arquivos e diretórios. O diretório ls lista o conteúdo de um diretório. O comando cd acessa e muda o diretório corrente. O clear, na verdade cd faz sentido com o diretório corrente porque c de corrente e d de diretório, ou seja, current diretório, o diretório principal, que é agora. Depois tem o clear, clear é limpar, né? Clear para limpar a tela de comandos. Depois tem o mkdir, cria um diretório, faz sentido isso também, porque mk é tipo abreviando make, que aqui é fazer, e dir de diretório, criar um diretório, fazer um diretório. Daí tem o rm, deleta os arquivos dos diretórios, não consigo pensar. mv, daí m de move ou renomear. E arquivos diretórios, move ou renomeia diretórios. Para mover o comando digitado será move, daí você tem que escrever o resto. Move prova desktop para desktop. Tipo, você tem que escrever move prova. Daí você tem que escrever o local, separando ele por um travessão. Desktop. Move para desktop. Já para renomear, o comando digitado será mv prova simulado. Não entendi esse aqui. Daí tem o comando cp, que é copiar, né? Copiar arquivos diretórios. Depois tem o chmod, alterar as permissões de arquivos diretórios. Não consigo interpretar esse aqui. Depois tem o tar, que significa tap e t de tap e art arquivo. Tap arquivo, tocar arquivo. Juntar vários arquivos com um arquivo só. Empacotar tudo num lugar só. Depois tem o gzip, que é o GNU zip. Faz a compressão de compactação de arquivo. Zip é um termo normalmente da compactação, né? Tem uma questão de certo e errado. Os comandos tar e gzip. O zip é compactar. O que faz o tar mesmo? O tap arquivo, isso. São utilizados para gerar pacotes de backup na plataforma Linux. Está certo? Ou está errado? Quer dizer, isso não parece com as coisas que eu li do zip e do tar, eu não treparia aqui, que é um treco de backup. Vamos ver. Os comandos tr, tap arquivo e gzip são ferramentas que auxiliam a fazer um backup na plataforma Linux. Primeiro junte todos os arquivos, comandos tr, seja juntar arquivos, em um só e depois compacta o comando arquivo. Usando essa interpretação faz sentido que são usados para fazer backup. Ou tipo, você facilitou o backup, é isso que fez. O arquivo compactado em algum dispositivo de armazenamento depois, né? Depois é só colocar em algum arquivo. Processos, PS. Exibe os processos que estão sendo executados do sistema. Depois tem kill, kill é matar. Finaliza um processo. Depois, conteúdo de sistemas de arquivos. mkfs, formata um disco. Shell, não sei. Sudo. Tô falando não sei porque não tem nenhum texto aqui na apostila. Sudo permite ao usuário executar tarefas. Eu tava me confundindo. Na verdade, não tem conteúdo do Shell. É tipo, o Shell é o título. Daí o Shell tem o sudo e só tem o sudo no Shell. E acaba o conteúdo dessa parte da apostila. Shell. O Shell sudo permite ao usuário executar tarefas como se fosse outro usuário, geralmente super usuário. A interface, ponto, interface gráfica para terminar.
A interface gráfica do Linux é, ao contrário do Windows, pode ser alterada de acordo com as preferências do usuário. Os ambientes gráficos mais conhecidos e utilizados são o KDE, que significa KD Desktop, K Desktop Environment, e o GNOME. As provas de concurso não focam muito em interface gráfica de Linux, pois como ela não é padrão para todas as distribuições, porque ela pode ser mudada, entende? Até aqui aparece um treco interessante. Tipo, um exemplo aqui do KDE, ele parece um pouco com o Microsoft. Ele tem uma barrinha no canto aqui inferior direito, que nem a barra de tarefas do Microsoft. Depois ele mostra o segundo exemplo do tipo GNOME, em que no canto esquerdo tem um trequinho. O do GNOME parece o Safari do Mac, sabe? Do Safari. Ele tem um trequinho em cima de fechar e trecos e desligar, tá. Tem um trequinho de canto esquerdo de programas mais utilizados. E no meio do desktop tem uns programas abertos, eu acho. Tem que baixar cada um dos tipos que você quer. Aí o ponto do resumo, distribuição. Eu não quero ler o resumo. Agora o que eu faço? Eu vejo as vídeos aulas, ou leio a outra coisa da apostila. A coisa é que as vídeos aulas são gigantes. Então eu não vou ler. Eu vou ver se vou ler as vídeos aulas. Vamos ver aqui pontos do Linux. Software livre, algumas vezes também chamado de livre distribuição, é usado para designar o software que pode ser livremente copiado e que possui código-fonte disponível. Isso é um Linux. E o freeware é o software que é gratuito apenas, ou seja, embora não se pague nada para o usuário, não se tem pelo... Por que está escrito pague para o usuário? Pelo usuário não se tem acesso a um código-fonte, logo não pode ser alterado. O shareware é uma modalidade de distribuição e comercialização na qual o software pode ser livremente copiado. No entanto, ele funciona em um modo de demonstração por determinado período. O usuário deve então, após esse período no teste, comprar a licença do software, caso seja do seu endereço. Nesse caso, o usuário receberá um número serial chamado de chave que desbloqueará recursos não disponíveis no modo de demonstração. No modo de demonstração interessante. Software comercial proprietário, é aquele que é produzido e comercializado em uma determinada empresa pela qual o usuário deve adquirir uma licença de uso e não disponibiliza o código fonte. Interessante. Pergunta sobre o Linux e o Windows. Diferentemente do Linux, o Windows permite que o usuário crie sua própria versão do sistema operacional, mediante uma alteração do código-fonte do programa. Certo? Quer dizer, está ao contrário. Diferente do Windows, o Linux permite criação. Está errado. Driver. Sobre o driver é o software de instalação e os dispositivos indispensáveis para o correto funcionamento de certos equipamentos, pois neles estão contidos detalhes técnicos a quais são usados para disponibilizar o que o dispositivo funcione adequadamente, certo? Tô com dor de cabeça. Sobre o sistema agora, finalmente está explicando mais do sistema operacional Linux histórico, criado pelo Linux. Daí ele estava fazendo uma versão do Unix, chamada Minix. Depois ele melhorou o Minix e queria que fosse gratuito, e daí chamou de Linux, por causa que foi um Linux que mexeu no Linux. Depois apareceu o GNU. Em 1884, um cara chamado Richard Stallman, programador de Massachusetts, criou um Free Software Foundation, ou seja, uma fundação de softwares gratuitos, e começou seu próprio sistema operacional, o GNU, indicado porque o fabricante da sua impressora recusou-se a liberar o código-fonte do driver que Richard queria consertar devido a um burger.
a um bug. É o projeto GNU que estabelece a licença do GPL como premissa básica do software livre. Ou seja, interesses econômicos não têm o usuário. Depois tem o GNU, significa General Public License, ou uma licença pública de uso público. Ou simplesmente GPL, é a designação de licença de software livre idealizada por Richard no final da década de 1980, no âmbito do projeto GNU do Free Software Foundation. Ou seja, basicamente fala desse cara aqui, por causa que esse é o cara que conseguiu facilitar que o Unix fosse continuar sendo de graça. Tem, né, como é Estados Unidos, e tudo é interesses, mercado. Nós vamos vender a nossa alma para todos os tipos de pessoas para conseguirmos benefícios e não vamos aderir a nenhum tipo de ética, mesmo que nós estejamos destruindo a vida dos outros. Basicamente é isso, né? Daí, foi permitido que o Linux continuasse gratuito. Daí a GPL é a licença com maior utilização por parte do projeto de software livre, em grande parte devido à sua adoção para o Linux. Em termos gerais, a GPL baseia-se em 4 liberdades: a liberdade de executar o programa para qualquer propósito, a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades, a liberdade de distribuir cópias de modo que o usuário possa ajudar ao seu próximo, e a liberdade de aperfeiçoar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos de modo que toda a comunidade se beneficie delas. Muito boas essas coisas. Algumas características do Linux. Este disponível na forma de código objeto e código fonte. Ele é baseado no Unix, mesmos comandos, padrões também, mesmos padrões e mesmos sistemas, segurança. Possui capacidade avançada de rede também. Ele tem a o Linux é multitarefa, tem a capacidade de executar mais de uma tarefa, programa simultaneamente. E também tem a capacidade de permitir o sistema operacional executar programas, controlar periféricos e gerenciar desempenho, e compilar programas e editar arquivos simultaneamente. Exemplo: é possível abrir janelas do Writer, do Calc e do Firefox simultaneamente. O Windows também é multitarefa. Capacidade de executar mais de uma tarefa simultaneamente. Ainda do multiusuário, agora do multiusuário. A capacidade de conectar mais de um terminal para compartilhar a CPU. Usuários de todos os terminais podem executar programas e acessar arquivos e imprimir documentos de uma só vez. O sistema operacional gerencia os pedidos que os vários usuários fazem ao computador. O Windows também é multiusuário, sabia? Sobre o multiprocessador, é a capacidade de aproveitar de maneira mais inteligente possível recursos avançados do CPU, como a existência de mais de um núcleo. O sistema operacional utiliza os núcleos para que o computador tenha o melhor desempenho possível. O Windows também é multiprocessado. O multi sobre a ambiente gráfico. O Linux pode ser utilizado em ambiente gráfico, gerando um visual parecido com a plataforma gráfica do Windows, ou seja, uma janela, ícones e um ponteiro que pode ser movido pela tela.
A interação do usuário com a interface gráfica se dá através de programas gerenciados pelas janelas de interface gráficas como KDE, Gnome e Window Maker, criador de janelas. É isso que está dizendo. Também existe um treco chamado modo texto, que não, ou seja, não tem um treco de desktop, você vai usando como se você estivesse codificando, você vai digitando as coisas, tipo abrir o root diretório barra esse cara aqui, executar esse cara aqui com esse cara aqui, você digita toda a coisinha. É possível desativá-lo também. Aumentando significativamente o desempenho da máquina. Deixa eu ver. Uma coisa que também confundi. Sendo assim, em um melhor desempenho de outras aplicações, uma vez que os recursos que seriam utilizados tanto no CPU como na memória para a criação de ambiente gráfico também pode ser direcionado a outras, ou seja, mudar para o modo de texto, se você for na digitação e código. Lembra dos códigos, você pode usar isso aqui para melhorar o desempenho do treco, porque ele vai, os tecos são usados para fazer a coisa parecer bonitinha, são utilizadas para funcionar melhor. Vou terminar aqui o conteúdo Linux parte 1 pro IBFC, que agora eu tô confuso, que eu acho que tô confuso se cair o Linux não o IBFC, no IBGE. Tchauzinho.